Com o fim da janela de transferências de janeiro, queremos analisar brevemente o movimentado mês de negociações. No vídeo de hoje, vamos analisar os clubes com a melhor e a pior janela de inverno, destacando os maiores vencedores e perdedores das transferências de janeiro de 2026. Um dos maiores vencedores foi certamente a Roma. O gigante italiano teve um mês de janeiro realmente muito bom. Reforçaram o ataque com Robinho Vaz, Brian Zaragoza e Dónio Malen, o que deve ajudar a garantir vaga entre os 4 primeiros. A disputa pelo título parece inalcançável, já que estão muito atrás do líder, o Inter Milan. Porém, as novas contratações podem revitalizar o elenco e talvez tragam a sequência de vitórias tão necessária. Eles lucraram com a venda de Tammy Abraham, que já havia sido emprestado ao Besiktas no último verão. Eles dispensaram Leon Bailey, que pouco atuou nessa temporada devido a lesões. Os gigantes italianos realmente fizeram tudo o que podiam na janela de inverno, então com certeza podemos dizer que eles foram um dos maiores vencedores. Outro grande vencedor com certeza foi o Aston Villa, com as lesões que vem assolando o elenco. Eles realmente precisavam ser muito ativos na janela de janeiro e pode-se dizer que foram. Eles trouxeram Tammy, Abraham, Alisson e Douglas Luiz, cada um deles resolvendo problemas-chave no ataque, na defesa e no meio-campo. Perder Dónio Malen para a AS Roma foi um golpe, mas conseguiram trazer Leon Bailey do clube italiano para suprir essa ausência. Essas contratações foram muito importantes para o Villa, e isso ficou evidente pelo fato de que os jogadores contratados foram imediatamente colocados no time, apenas alguns dias após a conclusão das transferências. Tammy Abraham e Douglas Luiz foram titulares contra o Brentford, enquanto Bailey entrou no segundo tempo. Com Ollie Watkins, Yuri Tielemans, Boubacar Kamara e John McGinn todos lesionados, era obrigatório que o Villa fizesse contratações significativas na janela de janeiro, e foi exatamente isso que eles fizeram, por isso foram um dos maiores vencedores da janela. Agora, antes de falarmos sobre o primeiro grande perdedor, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Agora voltando ao vídeo, o Crystal Palace foi um dos maiores perdedores da janela de janeiro. Sim, trouxeram Brennan Johnson, Jürgen Strand Larsen e Evan Gessan, mas o que ocorreu nessa janela de inverno vai além de contratar jogadores. Todos sabiam que o capitão Mark Guehi deixaria o clube este ano, então não foi surpresa quando foi vendido em janeiro. Mas o técnico Oliver Glasner não ficou satisfeito com sua saída. Segundo o austríaco, ele soube da venda do capitão apenas um dia antes, o que fez com que perdesse a confiança na diretoria do Crystal Palace. Afirmou publicamente ter sido abandonado pelos superiores do clube. Ele ficou muito irritado com a venda de Guehi, feita cerca de 24 horas antes de um jogo da Premier League, e questionou por que não podia esperar alguns dias. Isso o levou a declarar que não renovaria seu contrato após o término no verão. E isso, claro, será um golpe duro, dado o sucesso que o treinador trouxe ao clube em tão pouco tempo. Além disso, o clube de Londres viu seu artilheiro Jean-Philippe Mateta praticamente forçar sua saída. Tudo parecia continuar dando errado para os Seagulls nessa janela, mesmo com as contratações feitas em janeiro. O Palace ainda entra em campo com um elenco muito enxuto atualmente, e está em uma sequência de 12 jogos sem vencer, tendo vencido pela última vez em qualquer competição. Em 11 de dezembro foi um janeiro para esquecer para o clube londrino. Já o Sunderland teve uma ótima janela, sendo um dos clubes com melhor desempenho nas transferências de verão. E eles continuaram nessa linha em janeiro, trazendo mais jogadores jovens como Nilsson, Ângelo, Jocelyn Tarby e Mel Kelborg. Além disso, eles ainda conseguiram arrecadar algum dinheiro emprestando Simon Adingra, que de qualquer forma quase não vinha sendo utilizado pelo treinador. Mas isso nem é tudo. Eles mantiveram Lucharel Gertruida, mesmo com o Liverpool tentando tirá-lo do time. Liverpool foi um dos maiores perdedores na janela de janeiro, e vou explicar o motivo após o verão. Ninguém imaginava que eles precisariam agir em janeiro, mas a temporada os forçou a isso antes mesmo da janela abrir. Foram ligados a jogadores de alto nível, mas não conseguiram nenhum. Eles foram ligados a Marc Guéhi, Antoine Semenyo, Lucharel Gertruida e Bradley Barcola, mas não conseguiram nenhum deles. No entanto, o time continuou a enfraquecer, com lesões em jogadores como Alexander Isak, Jeremy Frimpong, Joe Gomes e Conor Bradley. Ter tirado o negócio de Jeremy Jacquet do Chelsea foi bom para os Reds, mas o jovem zagueiro só chega ao clube no verão. Isso nem conta para a janela de janeiro. Já o rival do Liverpool, Manchester City, aproveitou bastante e foi um dos grandes vencedores do período. Eles fizeram negócios inteligentes, resolveram problemas no elenco na janela de inverno e contrataram Antoine Semenyo, superando rivais que disputavam antes. Essa contratação ficou ainda melhor porque o ganês entrou jogando muito bem, com 5 participações em gols nos primeiros 5 jogos pelo City.
Após as lesões de Dias e Vardiol, o City precisou de zagueiros, então trouxe Max Lane de volta do empréstimo ao Watford e contratou Mark Guehi, outro nome comprovado da Premier League. Eles tiraram das mãos dos rivais e isso nem foi tudo. Também chamaram de volta o muito valorizado Sverny Pan do empréstimo ao Middlesbrough. E para completar, ainda faturaram com as vendas de Oscar Bobb para o Fulham e Stefan Ortega para o Nottingham Forest. Também se desfizeram de Calvin Phillips, emprestando-o ao Sheffield United. Ter uma janela de janeiro assim, mantendo o gasto líquido em 60 milhões de euros, é excelente para um grande clube como o City. Agora Pep precisa transformar isso em resultados no campo. Outro grande vencedor da janela foi o Galatasaray. Eles reforçaram o ataque trazendo Noah Lang do Napoli e Djassa Asprilla do Girona, ambos por empréstimo com uma liderança no topo da tabela para proteger. Além dos jogos eliminatórios da Liga dos Campeões contra a Juventus em fevereiro, essas contratações eram necessárias. Ver seus rivais do Nerbasi falharem em contratar um atacante como Adam Lallukman tornou a janela ainda mais doce para eles. De volta na Inglaterra, o Bournemouth foi um dos maiores perdedores da janela de janeiro. Perder Antoine Semenyo, um dos principais artilheiros e melhores da liga, seria um grande golpe, especialmente para um clube na parte inferior da tabela. Eles não conseguiram repor com um grande jogador, trazendo só o jovem 19 anos do Brasil. Perder seu melhor atleta no meio da temporada nunca é bom para nenhum clube. Mas no caso do Bournemouth, é ainda pior porque eles também estão sem jogadores importantes como Tyler Adams, Marcos Tavernier, Ben Doak e Justin Kluivert devido a lesões. Deveriam ter contratado por causa das lesões, mas não fizeram. Por isso, não foi a melhor janela para os Cherries, situação semelhante à dos Wolves. Eles estão tendo uma temporada horrível, uma das piores da história da Premier League, na verdade. E quando algo assim está acontecendo, a janela de janeiro deveria trazer alguma esperança para o time, trazendo uma nova injeção para o elenco, mas essa janela de inverno fez exatamente o oposto para os Wolves. Em vez de contratar novos jogadores que talvez pudessem ajudá-los a sair da má fase em que se encontram, eles perderam um dos seus melhores jogadores, vendendo Jürgen Strand Larsen para o Crystal Palace no último dia da janela. Mesmo tendo conseguido Angel Gomes por empréstimo do Marseille, pela situação e as várias lacunas do elenco, deveriam ter contratado bem mais. Por isso foram grandes perdedores nessa janela, mas o Atlético de Madrid fez uma verdadeira festa. Eles reforçaram o elenco contratando Ademo Lallukman, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza e Marcos Leonardo. Apesar das contratações, foram um dos poucos grandes clubes a fechar a janela com lucro. Após vender Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán e Rodrigo de Paul por um total de 77,5 milhões de euros, então considerando tudo, os colchoneros tiveram uma janela muito boa. Bem, agora é hora de ouvir vocês. Qual clube vocês acham que teve a melhor janela neste janeiro? Há mais grandes vencedores e perdedores que deixamos de fora? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!